que a gente conecta todo esse planejamento de vida para a saúde? Como que a gente conecta esses objetivos? Então, um passo a passo aqui para vocês podem querer tirar print, se vocês quiserem, tá? Quem for do MVO, Organizaflix ou da comunidade vai ter esse material aqui disponível, os slides, mas se você não for, você pode tirar um print para guardar. Ou se você for e quiser tirar um print, pode tirar também, fica à vontade. Mas, primeira coisa, escrever em algum lugar quais são esses objetivos, né? Em primeiro lugar, você precisa identificar quais são e escrever em algum lugar. Depois que você tiver esses objetivos escritos em algum lugar, registrados, é importante que você revise de tempos em tempos. Eu sugiro que você revise sazonalmente, ou seja, na mudança das estações, porque isso vai permitir que você revise esses objetivos pelo menos 4 vezes ao ano, o que vai te dar ali um bom checkpoint, né, para você verificar se você tem projetos em andamento para cada um dos objetivos e por aí vai. Então, assim, uma vez que você tem esses objetivos de curto, médio e longo prazo, você vai conseguir pensar, tá, para esses objetivos, o que eu consigo fazer este ano com relação a eles? A sua resposta, esse recorte para o ano, provavelmente vai gerar uma série de projetos relacionados a esses objetivos, que aí você pode colocar na sua lista de projetos para o ano, junto com outros projetos de outras áreas também. Uma vez que você tem essa lista de projetos, você vai revisá-la semanalmente para garantir que os projetos que estão ali devem estar em andamento ou não. Aqueles que estão em andamento têm sempre uma aproximação definida ou não, né? Para você conseguir compreender, então, como que você vai dar o próximo passo com relação a cada um dos projetos. Eu também gosto bastante de recomendar uma definição de prioridades mensais para cada um dos projetos. Eu vou trazer um exemplo daqui a pouquinho para vocês entenderem. Mas se você deixar, o projeto para o ano pode parecer uma coisa muito grande, mas quando você define prioridades mensais, te ajuda a ter um foco melhor, até para você estabelecer esses focos semanais para a execução de cada um dos projetos. Mas eu vou trazer exemplos, tá? Então, olha só esse exemplo que eu trouxe. Eu trouxe o exemplo do imóvel, porque é um exemplo que eu tenho, assim, que eu considero bem legal para a realidade do brasileiro que busca essa segurança, né, de ter um imóvel e tudo mais. Então, pensando que um objetivo de longo prazo é você ter um imóvel pronto para a velhice, de médio prazo poderia ser, então, comprar esse imóvel. Lembrando que médio prazo depende muito da sua idade, tá? Mas é pelo menos acima de 3 anos. De 3 a 15 anos. De curto prazo, poderia ser, então, guardar o dinheiro para dar entrada no imóvel. Ou seja, em até 2 anos eu quero ter guardado dinheiro suficiente para dar uma entrada no imóvel que eu quero passar a minha velhice. Você pode ter outros objetivos. Não estou falando que tem que ser isso aqui, tá bom, gente? É um template, é um framework, tá? É um modelo de trabalho para você personalizar para a sua vida. Uma vez que você tem esses objetivos, como que você consegue recortar o projeto para o ano? Então, olha só, se em até 2 anos eu quero guardar dinheiro para dar entrada no imóvel, para mim faz sentido eu fazer uma análise esse ano de tudo que eu posso vender, que eu tenho, para guardar esse dinheiro, para investir esse dinheiro. Então, por exemplo, um grande projeto é vender tudo que eu puder para investir o dinheiro. E quando eu falo vender tudo que eu puder, não é para ficar passando perrengue agora, né? É tipo assim, eu não estou usando o carro, eu posso vender o carro. Ou então, eu tenho, sei lá, instrumentos musicais em casa que eu não estou usando, eu posso vender os instrumentos. Ou outras coisas que você tenha que você acredita que você possa levantar uma graninha, né? Então, é um exemplo de projeto, você pode ter outros. Tem gente que pode colocar como um projeto, de repente, levantar uma grana com renda extra ou coisa do tipo, tá bom? Então, você que vai definir aí qual ou os projetos. Pode ter mais de um relacionado ao objetivo. Aí imagina que você tem esse projeto que é vender o que eu puder para investir o dinheiro esse ano. Quando você estiver fazendo o planejamento do seu mês, então pensando, por exemplo, planejamento de abril, ou de maio, ou de junho, enfim, do mês que for, você vai olhar para os seus projetos e você vai estabelecer uma prioridade para cada um deles. Ou mais de uma prioridade. Né? Mas, por exemplo, nesse caso, um exemplo de prioridade poderia ser listar o que eu posso vender e o valor estimado. Então, essa é uma boa prioridade para o mês, porque às vezes você tem que fazer um levantamento. Você fala assim, eu tenho que, sei lá, eu tenho instrumentos musicais, eu quero fazer uma pesquisa nas lojas para ver quanto que custa, quanto que eu poderia vender. Eu vou fazer uma pesquisa para ver quanto que eu poderia vender meu carro. Eu vou fazer uma pesquisa de quanto eu consigo vender as roupas de grife que eu tenho em casa se eu levar num sebo, num brechó ou coisas do tipo.
Eu posso fazer um levantamento na internet de por quanto eu posso vender eletrodomésticos que eu tenho que eu não uso e outros objetos de arte, decoração, tal, ou objetos, acessórios de hobbies, né? Eu lembro que quando eu fiquei grávida do Paul, eu vendi meus equipamentos de camping, que eu falei, bom, nos próximos, sei lá, 5 anos eu não me vejo acampando sozinha, fazendo trilha, etc. Mesmo porque se eu for acampar, eu vou querer levar meu filho. Então, esses equipamentos individuais eu não vou usar tanto. Então, eu vendi a barraca, era uma barraca profissional que eu tinha na época, eu vendi super bem ela, assim, pelo preço quase que eu paguei, porque era uma barraca importada, toda tecnológica lá e tal. Então, a gente pode vender alguns equipamentos nesse sentido para levantar uma grana. Então, só de listar o que eu posso vender, fazer esse levantamento de quanto eu consigo levantar de dinheiro, já pode ser uma prioridade para o mês. Porque aí que tá, a gente não quer se sobrecarregar, a gente quer encontrar alguma coisa que dê para a gente fazer com facilidade. Se eu penso, pô, listar o que eu posso vender, o valor estimado em um mês, pô, é tempo para caramba para fazer isso, não é? Ou seja, é compassivo, é tranquilo. Eu consigo trazer, então, para minha rotina sem me sobrecarregar. E isso que é importante aqui. Aí, uma vez que eu tenho essa prioridade para o mês e eu queira estabelecer o foco para a semana quando eu estiver fazendo a minha revisão de projetos. Tem vários exemplos que eu poderia dar, mas assim, eu trouxe 2 aqui para vocês entenderem. Então, um foco para a semana pode ser: separar as roupas de grife que eu posso vender. Eu não preciso nem levar no lugar, eu só tenho que separar essa semana. É um foco para a semana. Anunciar o carro em um site de vendas é um foco para a semana. E Thaís, onde eu vou organizar isso? Na agenda ou nas listas? Aí você que vai escolher de acordo com a sua disponibilidade de vida. Se você fala que para separar as roupas de grife que você pode vender é uma coisa que você faz muito rapidamente, porque você vai ter meia dúzia ali que você separa e tá tudo certo, você pode simplesmente colocar na sua lista de afazeres e fazer ao longo da semana quando você tiver um tempinho. Agora, se você vai ter que olhar todo o seu guarda-roupa, você tem zilhões de roupas, vai demorar um tempo, talvez você queira falar, vou fazer isso no sábado. E aí você pode planejar um bloco de tempo no sábado para fazer isso. A mesma coisa o anúncio do carro, né? Às vezes você pode delegar isso para alguém, sei lá, pede para o seu marido fazer o anúncio, ou para sua secretária, ou quem quer que seja, criar o anúncio para você e você delega isso. Ou não, você que vai dedicar um tempo, então você fala, na quinta-noite eu vou colocar um bloquinho de tempo planejado aqui na minha agenda para poder criar esse anúncio, escrever com calma, colocar as fotos, etc. Ou é uma coisa que você vai colocar na lista e que você simplesmente vai fazer a qualquer momento porque é rápido. Então, você que vai definir onde vai colocar, ou é agenda ou é lista. Então, aqui está um exemplo claro de como que você consegue pegar e pensar nesse planejamento de longo prazo e trazer para a sua rotina. E qual que é a importância disso, né? O valor de você pensar no futuro não é que você só vai ser feliz quando você alcançar esse objetivo de longo prazo, de médio prazo, o que quer que seja. Mas é o impacto que esse objetivo tem no que você faz hoje, trazendo mais clareza, mais significado para tudo aquilo que é prioridade. Então, você consegue ver que uma atividade que você faz hoje tem um propósito muito maior do que simplesmente riscar o item da sua lista de afazeres. Você sabe que essa atividade em específico que você escolheu fazer agora está contribuindo com um objetivo muito importante para você. Esse é o valor de pensar sobre o futuro.